Então, na guerra, isso é importante dizer, não existem bonzinhos e não existem maus. Até porque eu vou dar uma coisa aqui que o pessoal vai ficar horrorizado. O Ramon falou e quase ninguém se tocou. O maior estupro da história, pelo menos que a gente conheça, foi o estupro de Berlim. Quando os soviéticos adentraram Berlim, não é? E estupraram as mulheres e crianças daquela região. Foi horroroso, foi brutal demais. Inclusive o Ramon faz a colocação de alguns soldados russos que estavam com vergonha de voltar para casa. Nas guerras, infelizmente, você tem essa situação. Por exemplo, lá nos Estados Unidos com o Vietnã, My Lai, né? My Lai, quando os americanos adentram lá, estupram mulheres tal, e matam meio mundo. Então, essa questão, o estupro de Nanquim, que se não me engano foi em 37, quando o Japão entrou com tudo na China. Segunda Guerra Civil Japonesa. É isso, a Segunda Guerra Civil Japonesa. Ordem é fazer isso? Nossa, cara, isso é difícil de falar, porque é o seguinte, não é que a ordem é fazer isso. Porque, como você falou, alguns soldados tinham vergonha de voltar pra casa. Sim, mas aí é o seguinte, atentem que eu vou falar, entendam o que eu vou falar, pelo amor de Deus. Ninguém vai para uma guerra careta, ou seja, ninguém vai na paz. Quer assim, mostrar que zen. é o bárbaro. Não. Na realidade, o que acontece é que os caras, muitas vezes, ou é álcool em excesso, ou substâncias alucinógenas e outras em excesso. Vou dar um exemplo, os berserker, que o pessoal fala, eu sou um berserker, eu sou um berserker, eu sou um berserker. E fica, O cara nunca pegou, mas ele vai nesses cosplay da vida e acha que é um berserker. Os berserker dos vikings, os caras usavam substâncias alucinógenas pra ficar chapadão coco, velho. Eles chegavam mesmo e não sentiam dor, entendeu? A mesma coisa quando os caras vão pra guerra, na Vietnã, por exemplo, os caras ficavam chapados, tava tudo chapado de ópio, de heroína, de ABA4. E faziam aquilo. E aí, quando você tá chapado daquele jeito, velho, não é que você não responde por você, mas você tem Nós falamos o seguinte, o ser humano tem um negócio assim, ó, que é o controle até onde você vai. Por isso que o problema de bebida e drogas. Quando você usa bebida e drogas, essa situação que para aqui faz isso, ó. E tudo é permitido. Então não é que você manda, ninguém vai fazer isso. Inclusive é muito mal visto, mas o indivíduo tá chapadão ali. Tá totalmente louco, Aí totalmente depois, quando ele volta à insano. sobriedade, Por isso que tem os loucos de guerra. Todo cara que vai pra uma guerra geralmente volta louco, volta com um E processo por isso que muito... muitas drogas foram Além do que mais vê, né? pós-guerra. Além do que vê. O que acontece, por exemplo, situações de guerra, que eu vejo é o seguinte, inclusive abordar outra coisa que a gente tava falando da Rússia também, mas pegando um gancho nisso que o Erivan falou. A Guerra das Malvinas, da Argentina contra a Inglaterra. A ditadura militar da Argentina já estava num período de decadência. Normalmente, quando governos estão passando por períodos de crise, qual é a solução que se encontra para trazer de volta o nacionalismo, o amor ao líder e aquela coisa toda? Você cria uma situação de guerra, porque se você vence, você continua ali. É o herói. Então, por exemplo, Leopoldo Galtieri, que governava a Argentina, teve a brilhante ideia de dizer o seguinte: as Malvinas são nossas. Não é Falklands. As Malvinas são nossas. E aí declara a guerra contra a Inglaterra. A frase da guerra, ele sabe disso muito bem, eu me lembro dele dando aula disso. Os britânicos matavam argentinos como passarinhos. Então a força aérea da Inglaterra, da Margaret Thatcher, na época ainda que não era brincadeira, na Dama de Ferro, arrebenta com a Argentina. Então no começo aquelas placas pedindo guerra e tudo mais, começa a acabar isso daí. O Idi Amin Dada em Uganda, quando já estava capenga o governo, foi invadir a Tanzânia em 78. O exército ugandês não tinha experiência nenhuma de guerra. Os caras da Tanzânia, velho de guerra, arrebentaram com o Idi Amin Dada. Em 79 ele é deposto. Então, eu fiquei analisando o seguinte, eu não sei qual é a situação do Putin dentro do Politburo, do Kremlin russo. Pode ser que haja algum tipo de problema acontecendo ali e é criada uma situação de guerra, porque isso já aconteceu antes. Eu tô dizendo, não temos informação sobre isso, e se tiver mesmo problema, é óbvio que eles não vão soltar. Ainda mais porque a política ali ainda é fechada, controlada algumas coisas. Mas pode ser uma situação de estar capengando alguma coisa e a guerra ser uma alternativa, porque ele é um cara que trouxe de volta, isso que o Erivan falou, porque assim, ó, olha a transição, o Boris Yeltsin, o antigo presidente russo que tinha problema com o alcoolismo que o Erivan falou, o russo tinha vergonha de ser russo no governo Yeltsin. Entrou o Putin. O que ele trouxe de volta? O nacionalismo russo. Qual que é o partido do Putin?
A Rússia unida. Isso. Olha que referência Rússia à Unida. antiga União Soviética. Então ele traz de volta aquela ideia de nacionalismo de eu ter orgulho de ser russo, que é um negócio que inclusive o Stalin fez lá atrás e tá ligado com esse problema da Ucrânia. O processo de russificação do Stalin nos países controlados pela antiga União Soviética. Por exemplo, você não podia falar ucraniano na Ucrânia, você tinha que falar russo. Você era penalizado com isso daí. Por isso que tem uma grande comunidade russa. 30% da população da Ucrânia fala russo e quer se integrar com o território russo. Então tem todas essas situações. E o Olivan estava falando da guerra, por exemplo, o consumo de drogas, vocês falaram a questão dos estupros e tudo mais. Eu sempre uso como exemplo o Vietnã, porque eu lutaria em qualquer guerra. Já disse isso, já falo isso com os meus alunos, com amigos, tudo mais. Eu lutaria em qualquer uma. Agora, o Vietnã é uma coisa que eu não queria participar de jeito nenhum. Porque é o seguinte, por exemplo, a participação norte-americana no Vietnã, que foi desastrosa. 58.232 norte-americanos morreram em uma guerra que não era deles. Aquela defesa da liberdade, da democracia, o Kennedy com aqueles discursos e tudo mais. Então os caras foram lutar uma guerra, é aquilo que o Erivan falou, estratégia de guerra, despreparados. Eles não conheciam a vegetação, o relevo, os túneis que os Vietcongs tinham feito na época da luta contra a França ainda. Utilizar a geografia a seu favor é uma Tanto de tática mina muito... que tinha lá. Você vai pegar agora, Ivar the Boneless já fazia Já isso fa- lá, já fazia isso Ragnar, No entendeu? século IX depois de Enfim. Cristo com os vikings, exatamente. Então, o que acontece? Você foi lutar um conflito sem conhecer o teu adversário. Isso é Sun Tzu, arte da guerra, isso é século VI, século V a.C., isso é a lei básica de guerra. Então foram lutar um conflito e disseram que ia acabar em 6 meses. Entraram numa guerra, meu amigo. E aí, mais da metade das tropas norte-americanas tiveram contato com drogas pesadas ali. Porque o pessoal esquece. Aquilo ali é região do Triângulo Dourado depois. O tráfico de ópio e heroína ali na região, depois da guerra, ele vai aumentar muito mais. E ainda tem isso, né? As consequências da guerra. E outra coisa que a turma não comenta. Mais de 70% das tropas norte-americanas eram soldados negros, porque o governo queria enfraquecer a militância negra lá nos Estados Unidos. Porque em paralelo com a guerra, você tem o Malcolm X e o Martin Luther King, Panteras Negras, lutando pelo direito de voto dos negros, lei dos direitos civis de 64. Ou Então, seja, existe um interesse político interno, Exato. além do externo. Então o que eu faço? Como tem muito negro no meu país fazendo manifestação exigindo direito, eu mando os caras pra morrer lá no Vietnã. Olha o que o governo norte-americano fez. E aí, como consequência da guerra, o que acontece? Os caras estão lá lutando. Não conseguia pegar o Vietcong na camuflagem de jeito nenhum. Quando invadia a vila, torturava mulher, criança. A questão que o Erivan falou dos estupros. Pra quê? Pra obter informação. Onde estão os Vietcongs? E pra fazer os caras sair da toca também. Exatamente. E aí tem essas questões de trauma de guerra. Por que que depois de toda a guerra, quando você pega a taxa de alcoolismo, violência doméstica, criminalidade, depressão e suicídio dos países, ela dá um pico? Por quê? Efeito da guerra. Então você vai trazer isso, entende? E é interessante, né? O Bushido, o caminho do samurai, o livro dos 5 anéis lá do Miyamoto Musashi, né? Soldados... Todos os soldados têm pesadelos. E aí ele vem completo, né? Só aqueles que têm vergonha do que fizeram em batalha. Isso é uma coisa de se analisar. Porque nós aqui não lutamos em guerra. Nós falamos sobre a guerra, nós estudamos a guerra. Mas a gente não sabe o que é a guerra. Porque guerra não é o que a gente vê no filme do Rambo, esse tipo de coisa. A guerra, e aquilo que vocês estavam falando dos estupros, ela traz o que tem de pior no indivíduo. Sim. É muito mais do que tiro e porra de bomba. Eu tenho muito uma muito, imagem muito do... É porque se não são as pessoas que têm vergonha daquilo que fez, é porque é psicopata muito louco. Então, exatamente. Agora é o seguinte, você tem uma missão. Você tem que atacar determinado local. E aí tem vítimas de guerra. Tem efeito colateral de guerra que a turma fala e tudo mais. Porque a guerra não é mais travada num campo de batalha distante. Isso acabou no século XVIII. A guerra de independência dos Estados Unidos, ela aconteceu dentro da cidade. Georgetown, é um regaço. Então, aquela guerra no campo de batalha separado, que nem a batalha de Azincourt lá entre França e Inglaterra em 1400, esquece isso daí. Acabou. A urbanização... O primeiro que o mundo hoje ele é urbanizado. Então, por tudo canto você vai ter cidade, você vai ter área urbana. Então, a guerra no campo, acabou isso daí. Então, as crianças, as mulheres e homens civis também que não estão participando da guerra, vão ver a guerra com seus olhos. Eles vão sentir aquilo ali. Não tem como você escapar. E a guerra não afeta só quem tá lutando nela. Afeta quem vai viver nela. Então, eu vou dizer um negócio pra vocês. Termina a Primeira Guerra Mundial... Surge o quê? Movimentos totalitários da Europa. Nazismo, fascismo, o stalinismo, o franquismo, o salazarianismo. Então, quer dizer, vem as ditaduras. Termina a Segunda Guerra Mundial. O que acontece? Já tem surgimento de grupo terrorista, que nós não vamos entrar nisso, mas já tem surgimento de grupo terrorista. Na questão de tentar resolver o problema dos judeus, criar o Estado de Israel, tem 4 guerras árabe-israelense.
violentíssimas. Tem questão de problema no Líbano, massacre no Líbano, tem a questão do leste europeu. E a pergunta é, quando essa guerra acabar, o que é que vai vir? Entende ou não? Porque tem os efeitos da guerra. A guerra granada, ela vai estourar. O que vai vir de estilhaço dessa guerra que nós estamos Vai vendo? respingar. É aí que tá. A galera fica muito preocupada com a guerra. Mas e o resultado dela? Os caras que lutaram lá no Vietnã, que a gente tava comentando aqui, norte-americano, os caras voltaram pros Estados Unidos trazendo heroína nos caixões dos soldados mortos. Caramba. O Frank Lucas, um traficante do Harlem, traficante negro do Harlem que comandou o crime na década de 60 começo da década de 70, depois que o Bumpy Johnson morreu, vendia aquela Blue Magic, a magia azul, e inundou Nova York de droga, de heroína. Então veio uma onda de heroína pesada, década de 60 e década de 70. E depois veio onda de crack nos anos 80, nos Estados Unidos. Isso é o quê? Isso é reflexo da guerra. Olha os russos que lutaram no Afeganistão, de 79 a 89. Os caras voltam pra casa, foram derrotados. A gente fala que o Afeganistão é o Vietnã dos russos. Invadiram o Afeganistão, mesma coisa do Vietnã. Um ano essa guerra termina. Os mujahidins se organizaram, moeram os russos lá. Conhecimento do território, das cavernas, do Pamir, aquela coisa toda. Os russos voltam pra casa, taxa de alcoolismo, violência. Mestre, o senhor eu lembro do senhor dando aula disso, eu não sei se ainda continua, mas o senhor vai saber. O crescimento populacional russo, ele ainda é negativo por conta das taxas de suicídio e acidente por causa de bebida? É a crise econômica, o suicídio alto, o alcoolismo alto. Fruto do quê? Fruto da guerra do Afeganistão e do é um- desmantelamento.